Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Realize, otimizando o resultado para a sua empresa. No programa de hoje, eu bato um papo com o deputado federal pelo Rio Grande do Norte, General Girão Monteiro Filho. Ele vai avaliar o seu mandato até agora e nos falar sobre alguns importantes fatos da atual política brasileira. Meu amigo deputado Girão Monteiro, uma alegria revê-lo e ter você aqui no segundo programa Ponto de Vista de 2022. Quero agradecer por você ter aceitado o convite de dar a sua opinião sobre alguns eventos da nossa política. Muito obrigado, renovo os agradecimentos. Muito obrigado, Nelson, muito obrigado a todos que nos assistem. Quero dizer para você que é sempre uma satisfação muito grande lhe rever, saber que estamos vivos, com saúde, tá certo? Estamos oferecendo às pessoas um pouco do conhecimento, um pouco do aprendizado também de vida e, acima de tudo, celebrando essa coisa bonita chamada Ano Novo, que venham os desafios em 2022. É verdade. Deputado Girão, qual a sua avaliação sobre seu mandato até hoje? Olha, quando a gente pensa em se candidatar, a gente tem o pensamento de que vamos chegar na Câmara dos Deputados e vamos conseguir mudar tudo aquilo que a gente queria mudar. Não é bem assim. O deputado é um dentre os 513 deputados. As pautas são construídas sempre com uma negociação, sempre procurando atender às demandas de uma maioria dentro da Câmara dos Deputados. Então, essas pautas elas precisam ser construídas e nós temos conseguido alguma coisa nesse sentido, mas quero deixar claro que nem tudo aquilo que eu queria ter já colocado na votação para que a gente pudesse realmente ter uma lei mais eficaz, uma lei que fosse realmente, que mudasse a realidade do que a gente está vendo ainda nas ruas, a gente não tem conseguido. Especificamente dentre aqueles assuntos voltados para a parte de segurança, de defesa da cidadania, né? Você vê, a gente precisava urgentemente nós precisamos da prisão em segunda instância, isso daí não pode deixar passar mais um ano, tem que ser esse ano agora, 2022. Nós precisamos da reforma administrativa, o Brasil não pode mais ficar com esse inchaço do Estado como está hoje. Nós precisamos sim ter o fim do foro privilegiado, acabar com essa confusão toda aí de... Na verdade eu falei confusão, mas não é bem confusão, né? Uso do dinheiro público para fins eleitorais. Esse fundo eleitoral especial, o próprio fundo partidário tem que ser revisto. O fundo eleitoral especial tem que acabar. Eleição não pode ser paga pelo poder público. Eleição tem que ser paga pelo candidato com contribuições voluntárias. E hoje a gente tem um fundo eleitoral especial, vocês viram aí, o presidente Bolsonaro vetou alguma coisa, mas ainda tem um fundo eleitoral especial de quase 5 bilhões. Isso é um absurdo, é dinheiro público é para servir ao público. Então, as demandas que nós não pudemos ter atendidas, elas estão mais ou menos dentro desse sistema aí. Agora, eu fiquei muito feliz de ter conseguido, com o meu mandato, criar uma frente parlamentar mista em prol do semiárido, e com essa frente parlamentar nós estamos conseguindo apoiar quem está, até criamos uma frase aí, quem está potiguarizando, quem está produzindo em território potiguar. Então, a gente tem procurado apoiar quem está potiguarizando, e a frente parlamentar tem sido muito boa nesse sentido, a gente tem tido contato com os produtores, vendo as dificuldades, vendo as demandas e procurando apresentar para eles políticas públicas e soluções junto aos demais atores públicos e também com os privados, para que a gente possa ter, por exemplo, no caso do Rio Grande do Norte, uma independência. O Estado precisa, sim, cada vez mais produzir mais, e nós temos esse potencial. Deputado Girão, mesmo com eventuais problemas, acertos e desacertos, a pergunta que não me quer calar: qual o seu ponto de vista? O Congresso tem, apesar desses problemas, correspondido aos anseios dos brasileiros? Vou ser muito sincero.
não acredito que o Congresso esteja atendendo plenamente ao que o brasileiro precisa. Quando nós brigamos e fomos às ruas para, claro, tirar um presidente que não tinha mais credibilidade, não tinha mais apoio político e estava envolvido com algumas situações que o brasileiro questionou, nós queríamos realmente uma mudança muito mais forte. Lamentamos muito que não é assim que se faz a política no Brasil ainda. A gente tem procurado trabalhar para mudar essa realidade política no Brasil, mas ainda não conseguimos. Então, se for feita uma pesquisa de opinião hoje, com certeza absoluta, a população brasileira ainda não confia no Congresso Nacional. Isso é muito ruim. E um exemplo claro disso daí, nós temos um dos poderes agindo fora da Constituição Federal. No caso, é o Poder Judiciário. Infelizmente, algumas decisões monocráticas e até mesmo decisões até do plenário do Supremo Tribunal Federal têm agido contrário ao que prevê a Constituição Federal. E caberia, no caso, ao Senado Federal, que é quem aprova a indicação de um ministro para o Supremo Tribunal Federal, caberia ao Senado Federal chamar esse ministro ou esses ministros que estejam agindo fora das 4 linhas da Constituição. A gente, inclusive, protocolamos, junto com outros deputados, requerimentos, ações para que esses ministros fossem chamados à responsabilidade e nenhuma delas progrediu, prosperou. Então, nós precisamos sim ainda algumas mudanças para que o Congresso possa atender muito mais aos reclames da sociedade brasileira. Significa dizer que a política brasileira, em 2021, no ano que passou, não foi tão positiva assim. E o que é que precisa ser feito em 2022 para que haja essa mudança? O Estado brasileiro ele foi inchando com o passar do tempo e esse inchaço do Estado brasileiro deixou não somente a União, mas também os estados e os municípios com sérias dificuldades de fazerem, de investirem, de terem investimentos. Essa dificuldade, para ser resolvida, nós precisamos da ação do Congresso Nacional, nós precisamos mudar algumas leis, no caso, por exemplo, a reforma administrativa precisa ser feita, reforma tributária precisa ser feita, ela chegou a entrar na pauta, mas foi sustada a pauta da reforma tributária. Então, são ações que o Congresso Nacional precisa fazer para que o Estado brasileiro possa ser mais ágil, possa dar mais resposta e a gente pare, né? O Estado não pode ser o maior empregador. O que está acontecendo no Brasil hoje ainda é isso. O Estado brasileiro é o maior empregador. Quem tem que ser o maior empregador é a iniciativa privada. E o Estado tem que fazer somente aquele trabalho de coordenação, de estímulo ao desenvolvimento, mas de regulação, mas não de ser o maior empregador. Isso daí gera complicações muitas, né? Por exemplo, agora nós estamos vivenciando já no começo desse ano de 2022 algumas categorias que já ameaçando, se não tiver reajuste salarial, já ameaçando paralisações. Isso é muito desagradável para o Estado que está saindo de uma pandemia e que precisa acelerar. A hora agora é da economia acelerar. E quando você pensa em aceleração da economia, você não pode ter setores paralisados. O presidente Jair Bolsonaro tem acertado em qual aspecto da política brasileira? Olha, a gente está vivenciando um começo de ano com o presidente tendo uma nova internação. Nos últimos 6 meses é a segunda internação que ele tem em decorrência da cirurgia que ele teve que das 4 cirurgias que ele teve que fazer por conta do atentado que sofreu em 2018. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: não existe na história do Brasil nenhum presidente da República que tenha sofrido tanta pancadaria, tanta rejeição por parte da grande mídia e por parte de alguns setores da sociedade. E vejam só, são poucos setores, mas alguns setores da sociedade que insistem em paralisar o governo, insistem em criar bloqueios para o governo. As sessões nossas da Câmara dos Deputados e até mesmo do Congresso Nacional, nós ficamos enojados até de identificarmos algumas atitudes por parte de setores da política de oposição, que eu digo que é uma esquerda descontente com a derrota nas urnas, eles não achavam que poderiam perder, e até hoje não acreditam que isso daí possa ter acontecido, e a cada momento que se sentem ofendidos, entram com recurso junto ao Supremo Tribunal Federal, e tem sim, no Supremo Tribunal Federal, a acolhida desses pedidos que eles têm feito, né? A gente até tem brincado muito lá, falando no Congresso, lá na Câmara dos Deputados, dizendo que
passou a ser um outro partido político, porque não se cansam de entrar com pedidos junto ao Supremo Tribunal Federal para paralisar uma ou outra ação do governo federal. Então, é lamentável que a gente tenha passado isso daí. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte: o Brasil nunca enfrentou um período de crescimento tão grande na parte de infraestrutura, de uma maneira geral, de estímulo ao desenvolvimento, como estamos enfrentando agora com o governo do presidente Bolsonaro. O papel dos ministros, procurando alavancar obras de infraestrutura, procurando alavancar a economia. Enfrentamos uma pandemia, Nelson. 2020 e 2021 foram 2 anos de pandemia terrível. Enfrentamos uma pandemia e como é que a economia brasileira está saindo dessa pandemia? Contrariando todos os economistas, a economia brasileira está saindo muito bem. É claro que tem alguns desafios, temos que controlar a inflação, essa inflação que voltou a ter 2 dígitos, temos que combater essa situação do aumento do combustível, mas, acima de tudo, os números ainda são positivos. Inclusive, eu queria que você falasse alguma coisa sobre a diminuição, a redução do desemprego no Brasil. Qual o seu ponto de vista sobre isso? Pois é, a mídia não mostra isso daí, a grande mídia ela omite esse tipo de informação, mas todo mundo lembra quando começou a pandemia em 2020, infelizmente houve uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal atribuindo aos governadores e prefeitos as decisões em relação ao combate à pandemia. Coube ao governo federal somente a grande gestão de fazer a destinação de recursos e a compra de vacinas. Fora isso daí, os governadores e os prefeitos tinham o poder de dizer fecha tudo, decretar o tal do lockdown, né? Uma palavra importada aí que a gente não gosta de ficar falando. Mas é o fechamento. E a frase que foi falada foi fique em casa, a economia a gente vê depois. Né? Isso daí não tinha como, isso daí iria gerar desemprego e iria gerar também quebra das empresas. Tá certo? Então, apesar de tudo isso, o governo conseguiu estimular a economia e depois de 2 anos de enfrentamento, quase 2 anos integrais, nós tivemos uma redução de 14%, nós hoje ainda temos em torno de 12% de desempregados no Brasil. Isso não é bom, isso daí tem que ser alavancado sim, tem que ser melhorado e é exatamente nessa hora que o governo tem que retomar para que o avião possa voltar a decolar, né? Esse avião verde e amarelo que a gente não se cansa de falar, esse avião tem que voltar a decolar. Eu sou otimista nesse sentido, eu acredito que a gente vai ter um ano de 2022 com a economia voltando a corresponder à grandeza do nosso país. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade, o nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre, o nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos, o nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Sabia que agora com o Sicredi você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito fácil, vem experimentar. A escolha é sua, a escolha é sempre sua, é sua, a escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Voltamos ao segundo bloco da nossa entrevista com o deputado Girão Monteiro Filho. Meu amigo, uma perguntinha, vamos voltar ao Rio Grande do Norte. A gente falou muito sobre o Brasil, agora, o que é que você acha do atual governo do Rio Grande do Norte? Eu acho que essa resposta ela deveria ser dada pela população nas ruas, com certeza absoluta. Eu sou um crítico construtivo, mas infelizmente o que nós vimos na gestão da pandemia, por exemplo, quando começou o governo, foram só desastres, né? A frase mais famosa foi: me desculpem, eu levei um calote de 5 milhões. Isso daí é inaceitável, não existe calote de 5 milhões tomado por um governo que foi irresponsável na compra de respiradores na hora mais necessitada da população de ter um respirador para poder conseguir respirar. Nós tivemos o Covid, a gente viu o que é você ficar com insuficiência respiratória. Então, lamentavelmente, esse dinheiro nunca voltou e eu não sei se vai voltar. E a gente tem que responsabilizar quem desviou esse recurso. E também, a gente também lamenta muito outras gestões ali. Por exemplo, durante a pandemia, as obras todas que eram a cargo do governo do estado ficaram paradas 3 meses. As escolas, veja, Nelson, isso daí é um maior absurdo. Um governo que tem a mandatária, né, é uma professora, depois de 1 ano e pouco de pandemia, que as aulas poderiam retomar, não pode voltar porque as escolas não estavam preparadas para isso. Então, eu lamento muito que esses erros de gestão não tenham sido corrigidos pela governadora Fátima, pela sua equipe também, porque não é só na saúde, na educação. A gente lamenta muito isso daí. O único setor que eu digo que tem uma gestão que eu considero como sendo uma gestão responsável é a segurança pública. O Coronel Araújo tem feito um excelente trabalho. E precisa também ser dito, muito apoiado pelo governo federal. O presidente Bolsonaro mandou para o Rio Grande do Norte, nesses 3 anos de mandato, mais de 200 milhões em equipamentos. Então são equipamentos de proteção, são viaturas, munição, armamento, equipamentos de comunicações para o uso das forças de segurança pública. Isto é fato, isto é uma realidade. Se falarem diferente, é mentira, porque é o que foi mandado para cá, está no portal da transparência. Deputado Girão, ano passado eu entrevistei o presidente da CPI da Covid, ou do Covid, no Rio Grande do Norte. A pergunta que eu tenho que lhe fazer é qual a sua opinião sobre a nossa CPI e qual a diferença dela para que aqui aconteceu em Brasília? Olha, a CPI do Senado, ela foi a CPI da mentira. Eles não quiseram apurar as responsabilidades em relação ao que aconteceu quanto ao enfrentamento do Covid. É lamentável a gente ter que dizer isso aí. O Senado se prestou para um papelão, tá certo? E o que nós vimos lá foi desrespeito. Desrespeito maior aos profissionais que estavam na linha de frente, os médicos infectologistas, que na linha de frente combatendo a pandemia, buscando experimentações, porque o que aconteceu foi isso. Como não existia nenhum caso anterior, nenhuma situação, nenhuma comprovação científica, os médicos começaram a fazer o que eles fazem como médicos, né? Quando você tem uma infecção, alguma coisa, o médico aplica em você o medicamento e acompanha. Se o medicamento teve reação, ele precisa talvez trocar o medicamento. Ou ele não foi eficaz, ou foi mais ou foi menos, ele troca o medicamento. Aumenta a dose. Não, na pandemia não foi permitido isso. A pandemia foi, fica em casa. Então eu lamento muito que a CPI do Senado não investigou isso daí e nós chegamos ao final que foi exatamente aquilo dali. Só queriam incriminar o governo federal. No tocante à CPI aqui do governo do Estado, a CPI da Assembleia Legislativa, o que eu posso dizer é o seguinte, demoraram mais de 1 ano para poder abrir a CPI. Abriram a CPI em cima de um foco principal que foi a investigação em relação ao consórcio do Nordeste. E ao final, mesmo tendo um relatório sendo feito por um deputado que é da base da governadora, então não tinha como um deputado do Partido dos Trabalhadores ser contrário à sua governadora. Então, o relatório dele foi praticamente esquecido e no relatório paralelo apresentado, aí sim veio o indiciamento dos principais atores do consórcio do Nordeste, né? O governador da Bahia, a governadora do Estado, o secretário de Saúde, enfim,
mesmo tendo demorado, cumprimento a todos os deputados que trabalharam na CPI e as equipes deles, porque conseguiram sim buscar e fazer o indiciamento de pessoas que são responsáveis e que precisam ser cobradas publicamente. Qual o destino do relatório dessa CPI? Vai chegar, por exemplo, ao Congresso Nacional? Olha, a CPI é uma investigação política. O destino maior tem que ser aqui no Estado. No Congresso Nacional ele chegou e vai ter reverberação agora nesse ano de 2022. Mas eu não vejo grandes consequências em relação a isso daí. A consequência maior, lembrando, aquele relatório que eu trouxe da Controladoria Geral da União foi o primeiro documento que foi entregue à CPI, foi um relatório que eu pedi, cobrei por escrito, e a CGU, né, a Controladoria Geral, me entregou esse relatório e foi um dos primeiros documentos que eu apresentei para o presidente da Assembleia para que pudesse alimentar a CPI. Então, eu espero que isso daí chegue à Controladoria Geral da União, que vai sim cobrar a responsabilidade, no caso aqui, da governadora e também dos governadores do Nordeste que, infelizmente, criaram esse consórcio do Nordeste e continuam insistindo ainda em querer colocar dinheiro no consórcio do Nordeste. Um outro tema, um outro assunto que eu tenho que lhe perguntar é seu ponto de vista sobre as vacinas. O que é que você acha da vacinação das pessoas aqui no Brasil, inclusive das crianças a partir de 5 até 18 11 anos, por aí. O que acontece é o seguinte, nós fomos criados no Brasil, né, década passada, aí, século passado, meados do século passado, as vacinas foram chegando para todos nós e nós fomos criados tomando vacina, a gente não sabia nem para que era aquela vacina, né? Mas eram vacinas que tinham 10, 15 anos de experimentação científica e devidamente comprovadas. O Brasil erradicou a febre amarela, várias outras doenças, a própria tuberculose, muitas doenças foram erradicadas por conta das vacinas. A vacina do Covid, ela acabou de fazer um ano de desenvolvimento, então ela ainda é muito experimental, ela não tem ainda comprovações, até mesmo a própria Organização Mundial da Saúde reconhece isso. As vacinas ainda estão em experimentação, a eficiência delas é em torno de 50%, 60%, 70%. Eu mesmo fiz a primeira dose da vacina, fiz a segunda dose, no intervalo da primeira para a segunda dose, contraí o Covid de novo. E afirmo com tranquilidade que fiquei com algumas sequelas em função de que a vacina que eu tomei, ela tem uma das consequências que é causar trombose. Eu tive, sim, taxas que indicam risco de trombose, taxas muito altas depois da segunda dose. Então, a vacina é essa situação. Em relação às crianças, vejam, no começo da pandemia foi falado muito claramente, o grupo de risco deveria ser prioritário para ser vacinado. As crianças não faziam parte do grupo de risco porque os números de contaminados pelo Covid nesse universo de 5 a 11 anos é muito pequeno. E as vacinas também, para serem aplicadas para esse universo, elas têm que ser diferentes. É tanto que o ministro da Saúde, essa semana agora, está dizendo, está apresentando informações de que vai chegar, sim, um lote de vacinas que foi criado especificamente para as crianças nesta faixa etária. Então, eu até fui criticado nas redes sociais e eu quero deixar claro, eu não sou contra as vacinas, eu sou a favor da vacinação. Agora, eu sou contra você querer fazer da vacina um experimento em pessoas que estão fora do grupo de risco. Cientificamente, os sites internacionais dizem que as consequências de vacinas em crianças desse grupo de 5 a 11 anos, elas são muito maiores do que os danos causados pela contaminação do vírus. Então, a gente precisa ter cautela nessa hora e não usar o Covid como sendo uma bandeira política. É científico, é médico, a gente precisa tratar isso aí e deixar que os médicos façam o seu papel. Politizaram bastante o coronavírus e como estão politizando agora as vacinas? Infelizmente, sim. E a população está sendo manipulada nessa história toda, né? Tanto que eu acredito que nesse caso da vacina das crianças, os pais, os responsáveis, é que devem decidir sobre isso daí. Eu sou contra a exigência de um passaporte vacinal para que as crianças possam se matricular no colégio. As crianças, infelizmente, os adolescentes e as crianças foram os mais prejudicados no enfrentamento à pandemia, porque tiveram as aulas suspensas. Não faziam parte do grupo de risco, não era um grupo de risco, mas as aulas foram suspensas e não voltaram quando poderiam ter voltado por falta de gestão do governo do estado de não estarem com as escolas devidamente preparadas para enfrentar, por exemplo, aquela separação, né, e medidas de higiene que são medidas profiláticas importantes, né? O uso da máscara, limpeza com álcool gel,
a limpeza do ambiente em geral onde as pessoas estarão. Essa é uma lamentável situação de politização que a gente deveria ter evitado, e infelizmente não conseguimos pelo papel da grande mídia, de fazer proselitismo em cima disso daí. Você disse uma coisa há pouco que me preocupou um pouco. Você, após a segunda dose, teve aumento de taxas importantes. Já está regularizado essas taxas? Já regularizou. Esse exame é o tal do dedímero, né? Taxas muito altas. Então, ele avalia o risco de trombose e é importante que as pessoas saibam disso e quando forem fazer os seus exames aí, procurem fazer esse controle também para evitar que a gente possa ter algum tipo de consequência, de sequela em relação a isso. Qual a vinculação da saúde pública no Rio Grande do Norte com os resultados da nossa economia? Olha, o que eu digo é o seguinte, primeiro foi falado, fique em casa, só vá para o hospital se você tiver com insuficiência respiratória. Quem obedeceu essa ordem acabou morrendo. Depois, fique em casa, a economia a gente vê depois. Fizeram fechamento das empresas, das indústrias, quiseram fechar tudo. É claro que isso daí iria trazer essa consequência. O que a gente está tendo agora, e eu preciso destacar isso daí do setor do turismo, né, o setor hoteleiro, o setor de gastronomia, né, e o setor de passeios turísticos também, a gente está feliz de ver o Rio Grande do Norte com uma quantidade grande de turistas aqui assim, vindo conhecer. O turismo interno no Brasil, ele voltou a crescer, ele hoje passou a ser um expoente muito forte. Hoje não, desde outubro, novembro passado que o turismo interno passou a ficar muito forte, mais de 50% da população se vacinou, começou a achar que já estava bem e poderia circular internamente, então estão circulando internamente, ainda medidas de segurança estão sendo adotadas, mas é importante a gente destacar esse aspecto positivo, tá certo? Alguns setores da economia do Rio Grande do Norte estão se beneficiando dessa retomada, principalmente no setor de turismo. E o agro também, né? A alimentação no Brasil continua a produção, o setor do agronegócio nosso, o agro-nordeste em especial aqui, continuou produzindo e estabelecemos recordes aí em todas as cadeias produtivas, isso é muito bom. Eu fico feliz de saber que o nosso homem do campo é forte. O sertanejo é, acima de tudo, forte, né? E eu quero te dizer também que nesse meio dessa potiguarização, nós também identificamos uma importância muito grande que são as pessoas que vencem desafios. É a história da onça beber água. É uma figura emblemática que a gente aprendeu nessas nossas andanças aí dentro do Exército, no Brasil, especialmente na Amazônia brasileira, e nós criamos um quadro que é a cara da onça, porque nós, cidadãos brasileiros, e especialmente aqui os potiguares, nós enfrentamos sim desafios a cada dia, isto é, a cada dia nós vivemos a hora da onça beber água. E eu queria pedir para você que aceitasse esse nosso pequeno cartão aqui como sendo uma lembrança desse momento da hora da onça beber água, porque você muito bem sabe enfrentar os desafios do dia a dia e vencer esses desafios, mostrando às pessoas que nos assistem, mostrando a realidade de diversas áreas do conhecimento aqui no Estado e no Brasil. Isso, e muito obrigado pelo presente. Muito obrigado, deputado. Infelizmente, o diretor já mostrou o reloginho. A gente vai ter que encerrar a nossa entrevista. Quero renovar os agradecimentos por você ter aceitado o convite e que realmente 2022 seja de continuado êxito, continuado sucesso. Mais uma vez, obrigado. E as suas palavras finalizando a nossa entrevista. Olha, Nelson, queria agradecer a oportunidade, dizer que nós temos trabalhado, acima de tudo, procurando valorizar Deus, pátria e família. É um tripé de fortalecimento que a gente precisa ter na nossa sociedade. Quero lhe cumprimentar, agradecer o espaço oferecido, dizer que a gente tem procurado fortalecer o Brasil e estamos buscando também ações que possam endireitar o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte tem que sim entrar nos trilhos, literalmente, nós temos que retomar, trazer ferrovias para cá, né? Estamos agora com uma ampliação aí do setor de transporte urbano, na parte de ferrovias, e temos que endireitar o Rio Grande do Norte. Muito obrigado, feliz 2022 com saúde e paz. E a você, meu amigo, minha amiga telespectador, telespectadora, na próxima semana traremos um outro assunto do seu interesse, aqui no Ponto de Vista. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire.
Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Realize, otimizando o resultado para a sua empresa.